No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua cama, com a família ao seu redor, José Antônio Ferreira, após longa luta contra o Alzheimer, aos 85 anos de idade. Nascido na vila de São Miguel, no município fictício de Água Clara, interior de Minas Gerais, José era filho único de uma humilde família de agricultores. Ele era lembrado como um menino tímido e reservado, que gostava mais da companhia dos tratores e das sementes do que dos brincos e brinquedos infantis. Aos 16 anos, com a morte precoce de seu pai, passou a assumir as responsabilidades da fazenda familiar, onde começou a desenvolver seu grande amor por plantas, transformando o sertão em um verdejo paradiso. Na década de 70, José se mudou para o Rio de Janeiro, onde cursou agronomia na esteira do sonho de tornar-se produtor rural de sucesso. No entanto, a vida o surpreendeu e, ao final dos estudos, foi convidado a lecionar no Instituto Agrícola do Vale, em Serra do Sol. Ali, José descobriu seu verdadeiro vocação: ensinar. Por 30 anos, ele moldou a vida de centenas de alunos, transformando-se em referência para muitos no campo da agricultura e educação. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em sua homenagem, foi inaugurado o Colégio José Ferreira, na cidade fictícia de Campos de Estrela, onde o ensino da agricultura é um dos principais focos de atenção. Em entrevista ao programa Gente que Faz, no canal TV Cultura, José disse: "Só estou cumprindo um sonho. Tive uma educação humilde, mas sempre tive a certeza de que o conhecimento é o poder. Ao ensinar, sou capaz de mudar vidas." Além da carreira acadêmica, José também era apicultor, horticultor e produtor rural. No ateliê do fundo da casa, tinha sua vitrine de troféus: prata pela Ordem do Mérito do Trabalho, medalhas por contribuição à ciência, título de cidadão honorário, seu mais querido, professor emérito. Nas horas vagas, José gostava de cortar lenha no quintal e cuidar da horta. No inverno, com a neblina baixando sobre o jardim, ele tinha seu café forte no copo de vidro grosso, sentado na cadeira favorita. Na rádio de pilha tocava música triste, mas ele sabia que isso era parte da vida. Na manhã do falecimento, a relógio de Cuco estava girando no espaço da sala de estar, enquanto a esposa chorava ao lado da prateleira de ferramentas no quintal. E foi neste local que José, em um último gesto de amor e solidão, deixou sua marca. Ele escrevia poemas sobre natureza, coletando-os num caderninho antigo. E hoje, com a morte do grande mestre, a planta da floresta, a colmeia, o vinhedo e o caderno de poemas fazem lembrança de um homem que transformou a vida de tantos. Hoje, a senhora Maria José de Souza, mulher valente e dedicada, faleceu na idade de 85 anos. Nascida em Vila Nova do Sol, pequeno povoado de Minas Gerais, ela se destacou por toda a vida como mulher forte, independente e carinhosa. Maria José nasceu no coração da região mineira, em um casarão antigo rodeado de plantas exóticas e árvores centenárias. A infância dela foi marcada pela presença contínua da natureza, a qual deixou uma marca duradoura em sua vida. Foi nessa casa que ela aprendeu a valorizar o trabalho, a educação e a solidariedade com os outros. Aos 20 anos, Maria José mudou-se para a capital mineira, Belo Horizonte, onde cursou medicina. Durante seus estudos, ela se destacou por seu carisma e capacidade de compaixão. Era uma médica que realmente acreditava no bem-estar de suas pacientes. Após concluir o curso em 1965, Maria José retornou a Vila Nova do Sol, onde passou a trabalhar na clínica do seu marido, Dr. Roberto Santos. Juntos, eles construíram uma das maiores e mais respeitadas instituições de saúde da região.
Em 2005, Maria José recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Além da carreira médica, Maria também era uma apaixonada pelo plantio de orquídeas. Sua coleção chegava a 1000 plantas, todas cuidadas com devoção e amor. Era comum ver a senhora sentada na varanda, olhando para o campo e escrevendo versos sobre suas flores. Em 1998, Maria José perdeu seu marido em um trágico acidente de ônibus. A partir daí, ela passou a dedicar-se às atividades culturais e educacionais do povoado, onde se tornou uma referência para gerações futuras. Em homenagem ao seu marido, ela criou um prêmio anual de literatura, que premiava os melhores trabalhos escritos dos estudantes da região. Em 2013, Maria José foi reconhecida com o título de professora emérita pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Seu legado como educadora e médica ficou marcado por seu carisma e dedicação ao bem-estar das pessoas. Maria José deixou para a posteridade um legado inesquecível, uma vida dedicada ao serviço dos outros, um amor eterno pela natureza e pela educação. A sua casa, cheia de toalhas de crochê, pote de goiabada e vasos de orquídeas, ficará para sempre como um retrato do seu espírito gentil e carinhoso. Na rádio, no telejornal da Globo e na Biblioteca Municipal, a senhora Maria José de Souza será lembrada por sua dedicação às artes, à educação e ao bem-estar das pessoas. Sua presença será sentida em cada rincão da Vila Nova do Sol, onde seu legado viverá para sempre. A senhora Maria José de Souza foi uma mãe, irmã, amiga e mentora para todos que a conheceram. E a sua partida é a perda de um espírito inesquecível, cuja memória eterna nos consolera. Era o tempo de ouro do cinema brasileiro, quando a luz das telas encantava as ruas e os corações, e Fernanda Montenegro emergiu como uma estrela beira-mar, com a força da natureza em seu rosto. Desde o primeiro olhar, ela era tão mais do que apenas um rosto nos cinemas. Era uma voz, uma alma, uma história, uma ilusão. Nascida na capital brasileira, Fernanda cresceu imbuída da essência vibrante de uma cidade que se transforma e reinventa a si mesma com cada dia, como o rio que abraça com seus olhares azuis ou São Paulo, seu coração deslumbrante. Ao longo das ruas, as notas da música de bossa nova dançavam na sua alma, enquanto os gritos de futebol marcavam o ritmo do tempo. Aos poucos, Fernanda começou a entender que a vida é uma peça teatral onde cada ator tem seu palco e seu público. Cada expressão do rosto, cada movimento dos olhos, era um ato de defesa da humanidade em suas mais diversas facetas, em sua luta constante pela essência da vida. Os anos passaram, e ela se transformou em uma verdadeira rainha das artes cênicas, sendo aplaudida por públicos de todo o mundo. Cada personagem que interpretou foi um capítulo mais no seu romance com a vida e a arte. Cada palavra falada um segredo compartilhado com o espectador, cada olhar um abraço ao coração da humanidade. Fernanda Montenegro não era apenas uma atriz. Era o sol que iluminava a paisagem do nosso teatro. Era o vento que movia as folhas das árvores. Era a chuva que renovava _start assista. A terra. Ela era um símbolo da força e da resiliência do Brasil. Uma mulher capaz de transformar seus sonhos em realidades, de construir um império com sua voz e seu talento. A cada desempenho, ela se transformava em personagens completamente diferentes. Mas cada uma delas era parte de si mesma, uma peça do mosaico que constituía o ser humano mais completo e multifacetado. As cores da vida brasileira brilhavam em seus olhos, e sua presença imponente era como a luz do sol no meio do mar, um ponto focal onde tudo se convergia, uma força que movia o mundo todo. Ela viveu décadas de amor, de dúvidas, de triunfos e de derrotas, mas sempre seguiu em frente com a mesma determinada força e dedicação ao seu ofício. E foi assim que ela se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro, uma herança que jamais será esquecida. A voz de Fernanda Montenegro é a voz do Brasil, sua energia é a energia do Brasil, e sua arte é o legado do Brasil para gerações futuras. Ela foi mais do que apenas uma atriz. Foi uma luz que iluminou o caminho das artes cênicas brasileiras, uma voz que cantou a música da vida, uma alma que se abriu ao mundo e deu a si mesma sem medo. E assim, Fernanda Montenegro permanece no coração do Brasil, sua memória viva e vibrante, uma presença imortal que nos lembra que o verdadeiro patrimônio cultural é a paixão, a dedicação e o amor pela vida. Na cidade maravilhosa do Rio,
onde o sol brilha intensamente e as ruas respiram vida, nasceu Fernanda Montenegro. Uma família simples, de raízes portuguesas, abrigava a menina que se escondia entre páginas de livros e histórias mágicas, absorvendo o charme das letras e deslumbrada pelos olhares de personagens que lhe transmitiam um mundo cheio de mistérios e encantamentos. A casa onde cresceu Fernanda era um berço de sonhos, em meio às movimentadas ruas do Rio de Janeiro, onde a diversidade cultural se transformava em cores vivas e emoções intensas. A mão da mãe, cuidadosa, enfeitava o lar com peças de rádio, representações improvisadas na casa e histórias que voavam como pássaros pelas salas. No entanto, era a curiosidade e a imaginação da menina que despertou a futura atriz, a criadora que transformaria a arte cênica brasileira em algo mais do que apenas um espetáculo, em algo verdadeiro e pessoal. Fernanda vivia as histórias, caminhava entre elas, sentia o calor da luz dos palcos e sentia o amor por um universo cheio de possibilidades. Aos olhos do mundo, Fernanda Montenegro é apenas uma das mais respeitadas atrizes do Brasil. Mas aquele menino que se encantava com as peças de rádio e as representações em casa, sabia que tinha algo mais dentro. Um talento que já se deslumbrou em Start Assista. Punhava nas sombras, uma força que movimentaria as páginas do tempo e o rosto da arte cênica brasileira. Certo dia, olhando para a praia, ela percebeu que o mar é um espelho que reflete as nossas almas, inexaurível, misterioso e sempre em movimento. Aquele mar, aquela água azul que beija a terra com um amor infinito, foi testemunha das lágrimas e risadas de Fernanda, do seu choro e sonho. A vida era como uma balada brasileira, cheia de harmônios e contratempos, mas Fernanda aprendeu a encontrar o sol nas nuvens, a cantar na chuva e a dançar com os ventos. A arte foi seu refúgio, seu berço e sua força. Cada personagem que encarnou foi um passo mais próximo de si mesma, uma empreitada para se conhecer e amar-se. A vida é uma peça de teatro, onde todos somos atores e palco. E Fernanda Montenegro, com sua vida cheia de paixões, sonhos e desafios, foi uma das mais brilhantes estrelas que iluminaram o cenário brasileiro. A sua vida foi um testamento à força da arte e ao poder da imaginação, uma obra-prima que inspirará gerações futuras a buscarem seus próprios sonhos e a cantarem suas próprias histórias. Na juventude, Fernanda Montenegro viveu emocionantes dias de sonhos e realizações, entrecortados por dificuldades e obstáculos que moldariam sua trajetória. Em um mundo de estudos e trabalho, ela se afastava do calor do sol para abraçar a frieza da microfone em rádio. Lá, desgarrando as folhas do tempo em palavras, a jovem artista começou a dizer voz às personagens escondidas dentro de si mesma e a lapidar sua interpretação com dedicação fervorosa. Nesses anos que passaram como páginas esquecidas em um livro, Fernanda teve o luxo de entrar em contato com mestres do teatro brasileiro. Era assim que encontrou o palco, o espaço sagrado onde desvendava seus segredos e percebia o verdadeiro espaço da sua existência. Aquele olhar ardente, aquela voz que se assemelhava do vento na floresta, eram tudo um universo ainda descoberto. O palco foi uma espécie de refúgio, onde Fernanda enfrentou preconceitos e dificuldades financeiras. Mas era precisamente essas situações que levaram a paixão pela arte e a determinação que sempre a caracterizou. A força de sua vontade foi o motor para avançar, enquanto os sons do futebol em fundo de rádio, a música das ruas de São Paulo, ressoavam nas suas veias. E então, surgiu um momento de mudança. Fernanda conheceu papéis que a projetaram como promessa de talento raro. Aos olhos do mundo, ela se tornou uma figura reconhecível, mas no interior dela, a jovem mulher continuava buscando por mais, sonhando com mais e amando mais. Era assim que Fernanda Montenegro se transformou em um símbolo da luta e da paixão pela arte, um exemplo de que mesmo as vidas mais complicadas podem ser transformadas pelo poder da criação. Aquele sonho despertado na juventude, aquele olhar ardente e aquela voz que se assemelha do vento na floresta, são testemunhos da força humana de superar obstáculos, da paixão pela arte e da determinação que é a própria vida. Na luz do sol equatorial, Fernanda Montenegro emergiu da sua terra, um diamante esbeltamente encogido em uma montanha de areia, onde o teatro era a única ilusão que se podia permitir. Ao longo dos anos, ela transformou-se na mulher mais amada do palco brasileiro, a rainha das artes cênicas, cuja voz, corpo e alma, em harmonia perfeita, impuseram-se como um tesouro inalienável da cultura nacional.
As peças que a seduziram eram como sonhos vividos, cada uma delas lhe oferecendo um mundo diferente para explorar e povoar com vida, lembranças e emoções. E ela os habitou, sem medo de se perder no labirinto das palavras ou do próprio drama humano que vivia. A cada representação, a magia da atriz se fundia com o fogo da cena, dando vida a personagens que seriam suas e que também pertenceriam àqueles que assistiam. A tela era outro universo para Fernanda. No cinema, ela desempenhou papéis de grande força e resiliência, como no clássico Central do Brasil. Nela, a Senhora Daisy, uma mulher humilde e tenaz, luta para sobreviver em um mundo que a desvaloriza. A atriz fez da personagem sua própria vida, entregando-se corpo e alma, em uma performance memorável que rendeu-lhe uma indicação ao Oscar histórica. A televisão também foi seu terreno, deixando marca indelével em novelas e especiais. Sua presença, sempre intensa, trazia um poder emocional único, capaz de transformar cenas sensilas em momentos de magia. Fernanda Montenegro não era apenas uma atriz, ela era uma voz, um testemunho vivo da dedicação e excelência artística brasileira. Prêmios caiam sobre ela como fruto da sua semente, como a estrela do Emmy Internacional que a homenageou, ou a distinção de integrar a Academia Brasileira de Letras, onde se juntou às fileiras das grandes referências nacionais. Mas Fernanda nunca buscou a glória individualmente. Ela sempre se identificou com o Brasil e seu povo, sabendo que sua obra não pertencia apenas a ela mesma. A vida de Fernanda Montenegro foi uma homenagem ao teatro brasileiro, ao cinema nacional e às gerações de espectadores que a amaram. Ela foi mais do que uma atriz. Ela foi um símbolo da resistência humana, do espírito criativo e da força de caráter que a caracterizam. E a sua memória vive em cada palco, cada filme e programa televisivo, como um testemunho vivente da arte brasileira. Era uma vida, essa de Fernanda Montenegro, uma jornada infinita em busca de si mesma, de sua verdadeira essência, escondida por detrás de um manto de luz e sombra que a transformava em personagens inesquecíveis. Um olhar que revelava o fundo do coração, uma voz que vencia o silêncio e uma postura ética que inspirava respeito e admiração. Nascida no cenário vibrante de São Paulo, Fernanda cresceu amada em meio às risadas e dúvidas da família, entre as paredes dos antigos apartamentos do bairro Moça Bonita. Acompanhava a mãe nas fábricas de tecidos, assistia às montagens de filmes em salas de cinemas cheias de mistérios e sonhos, vivenciando a magia da vida artística brasileira. Aos poucos, o amor pela arte se transformou em uma paixão insaciável, levando-a por caminhos desconhecidos e perigosos. Aos 20 anos, Fernanda já havia conquistado o primeiro prêmio de teatro no Brasil, saindo do anonimato para entrar na história da dramaturgia brasileira. As horas eram contadas à sombra dos palcos e estúdios, com a mão esquerdinha empunhando o leme de um monólogo que transformava a vida em uma obra-prima, com os pensamentos